pode não haver livre-arbítrio? Entenderam a resposta do Humberto? Traduzindo ela de outro modo, Humberto disse assim, de certo modo o Igor também, se não houvesse livre-arbítrio, não haveria sentido nenhum na existência humana. Esse não seria só um mundo de expiação, seria o próprio inferno, um mundo sem evasão possível. Sem livre-arbítrio não haveria esperança e nenhuma racionalização possível para dilema, para drama, para dor da existência. Conectam isso? Entendem que atrás da pergunta do Guilherme tem toda essa carga? Qual é a opinião de vocês? Há ou não há livre-arbítrio? Desculpa o nome primeiro. Gabriel. Gabriel. Bom, assim, eu acho duas coisas separadamente. Eu conheci uma pessoa que tinha o transtorno da sociopatia, é uma pessoa assim que se tratava e tudo mais. Como é que ele pensava? Eu perguntei pra ele, fiquei curiosa quando ele me falou. Ele disse que assim, ele não, de fato, não tinha empatia, ele não conseguia manter amizades, por exemplo, mas não era por isso que se ele ficava irritado com uma pessoa, com uma reação, ele ia querer matar a pessoa. Não, uma coisa é muito independente da outra. Até porque eu acredito que ele não mata pessoas pelo mesmo motivo que, né, a maioria de nós não mataria uma pessoa. O sistema carcerário brasileiro é uma merda. Né? É um bom motivo para não querer matar as pessoas, tem consequências muito graves. Mesmo para uma pessoa que não sente nada. Então, assim, ao livre-arbítrio, como tu mesmo falou, assim, ele optou por, apesar de não ter sentimentos, ser uma pessoa muito à parte da sociedade, ele optou por tentar se inserir, tentar conviver com as pessoas que têm sentimentos. Ele muitas vezes se ausentava, né? Assim, muitas vezes se ausentava de tentar manter uma amizade, de tentar manter algum tipo de relacionamento, mas não era por isso que ele tentava virar um ermitão, um ermite, sei lá, assim, tipo, ele tentava se inserir em sociedade. Tentava da forma dele prosperar assim, na vida dele, enfim, tentava produzir algo. Inclusive ele está se formando em filosofia. A outra coisa que eu ouvi falar é que teve um estudo que fizeram, que assim, nós, seres humanos, nós nascemos já com embutido na nossa carga genética, que a gente tem que ter medo do fogo, que a gente tem que ter medo de barulhos altos, a gente tem que ter medo de altura, assim, pra a gente não se jogar. Está embutido já no nosso código genético, no nosso córtex, enfim, na nossa essência, essa falta de livre-arbítrio. Tipo, se a gente vê que uma árvore é muito alta, a gente não vai subir até em cima, por exemplo. Então, assim, nós temos um livre-arbítrio modelado para a nossa existência, para a nossa constituição corpórea, enfim. Como eu falei, por exemplo, a gente não pode botar a mão no fogo porque ela vai se queimar. Né? E esse livre-arbítrio que não é pleno, assim, porque nós temos certas limitações. Então, por isso, nós não temos um pleno livre-arbítrio. É só isso que eu pergunto. É a Júlia? Isso. Vai, Júlia. Mas será que o livre-arbítrio... Fala alto, Júlia. Mas poder escolher para museu ou não é uma ilusão que a gente cria para pensar no que escolher. Isso não está muito narcísico, vocês três falando só em livre-arbítrio individual e o coletivo que é o que importa. Nós fazemos história ou não fazemos? O homem é Deus ou não é Deus? O homem toma decisões ou não toma decisões? Vocês estão olhando só para o umbigo, pensando em vocês. E a sociedade? E a existência que veio antes de nós? Nós somos o fim de 10.000 anos de história. 100 gerações do túmulo nos contemplam. E nós só temos de nós para falar. Tem sentido a experiência humana na Terra? É isso que nós estamos nos perguntando enquanto coletivo de livre-arbítrio. Discutam isso também. Tu é a? Vitória. Vai, Vitória. Eu já cheguei agora, então eu sei bem o que vocês estavam falando antes. Mas quando estava passando essa parte do livre-arbítrio, uma das coisas que me veio à mente... Não, em relação do que é melhor, assim, o que seria mais importante, o livre-arbítrio ou o bem, no caso. Porque se não tivesse livre-arbítrio, todo mundo, ninguém ia poder fazer um mal, né? Daí eu lembrei de um livro que não tem nada a ver com
mas me chama a atenção nesse aspecto que ela admirava no Mundo Novo, que é, sei lá, a sociedade perfeita, no sentido de tudo funcionar certo, as pessoas serem felizes e tudo mais. Só que olha o meio que foi utilizado para chegar nisso. Tipo, todos são genéticos. A soma? Sim. Todos são, sabe, geneticamente, biologicamente, são condicionados para fazerem ser exatamente aquilo que eles fazem. E além disso usa droga, a soma. Sim. E tem a droga que deixaria eles felizes se não fosse o que eles fizessem, sabe? E daí, no caso, o que eu quero dizer com isso é que nesse livro, por exemplo, a sociedade funciona, de certa forma, não a mal, mas não tem livre-arbítrio. E é uma leitura bem assustadora, na minha opinião. Em paralelo com isso, vocês lembram daquele episódio, Jornada das Estrelas já vai, com o Kill? Lembram? Tem na série velha, nova. Ele chega... Hã? O quê? Da nova geração. Tem na velha também. Tem. Não posso provar agora. Tem. Só não sei se o nome dele é Kill, mas tem. Aí chega essa entidade que seria como que uma divindade para nós, porque ele tem poderes sobre a vontade de transformar a matéria, e resolve julgar a humanidade, porque a humanidade é corrupta, porque a humanidade tortura, porque a humanidade mente, a humanidade causa dor, a humanidade é hipócrita, a humanidade faz guerras, e a humanidade pode escolher entre praticar ou não a crueldade e pratica a crueldade. E aí como é que o Capitão Kirk salva a humanidade? Ninguém vê. Tá bom? Pode ser da nova geração. Como é que foi? Qual a resposta do Kirk? Ele sabe os personagens, mas o drama niente. Deixa ele falar, fala. Não, eu queria voltar lá. Arthur. Queria voltar lá porque ela falou sobre o Admirável Mundo Novo. O que eu quero que fez? O que eu falou? Ah, eu resolvi fazer um Sinal disso. Não, que... A mesma coisa que a Bolderek fala num filme parecido, só que é uma comédia que vem os extraterrestres para... E é claro, né, um filme com a Bolderek, enfim. Mas basicamente ela diz que isso é a essência humana. Estas ambiguidades... Oi? Nós somos pobres, coitados, ignorantes, e aí a gente se mata por causa disso? Não, isso faz parte de nós. Nós matamos porque faz parte de nós. Praticamos o mal porque faz parte de nós. E esse troço só pode ser justificado a partir de um propósito transcendente, que é o aprendizado. Então é curioso, a busca do bem, ela passa eventualmente por um desvio, um atalho que envolve o próprio mal. Mais ou menos isso. O Kirk diz que é a ideia da criação, o Kirk diz que é a ideia do aprendizado, e que o resíduo tudo, mas notem, o raciocínio transcendente. Como todo raciocínio transcendente tem uma margem de arbítrio, você escolhe. Num, ele escolheu o bem, a Bolderek, o Kirk escolheu a sabedoria. E os dois raciocínios eles não podem ser falseados, porque são raciocínios transcendentes. Eles justificam aquilo que ainda não aconteceu, ou seja, o fim da experiência humana. Mas o mais legal, no Jornada das Estrelas, por isso que eu quis pegar o gancho no Admirável Mundo Novo da Vitória, é a ideia de que o Kill, no fim, ele sucumbe, ele aparece como é a sociedade dele, que é uma sociedade perfeita, formada também por outros 6 grandes arcanos, e eles estão simplesmente degenerando, porque eles chegaram ao estágio mais perfeito da perfeição, da não agressão, da harmonia, de toda essa chatice que eles pregam. E aí eles passaram a perder a própria essência, a perder a necessidade de conhecer, de interagir, e estão simplesmente morrendo. Então o somatório dessas duas coisas acaba fazendo com que o próprio Kill, aí então, e depois ele vira um personagem cômico nos outros episódios da série, ele passa a perseguir a humanidade porque a humanidade o fascina, mas mais que fasciná-lo, e aí sugere uma espécie de simbiose, uma espécie de, mais do que mutualismo, porque o mutualismo você pode decidir não interagir. Na simbiose, essa interação se torna imprescindível. Uma espécie de simbiose entre o Kill e a humanidade, porque a humanidade, em última instância, o novo é o que o humano vive. Era mais ou menos esse o sentido. Desculpe, é outro. Vai, continua, Arthur. Não, eu queria chegar mais ou menos aí, no sentido de que
a gente está vendo, a gente discutiu até agora ficção, basicamente, e todos os exemplos que a gente pegou tem esse lado de priorizar, se priorizou o livre-arbítrio ao bem comum. Mesmo em forma de metáfora, a gente viu o livre-arbítrio como mais importante. Eu tentei pensar, agora no exemplo não consegui, do outro lado disso. Ver alguém que tenha visto o bem como mais importante e tenha dado um exemplo mesmo ficcional disso. O Kant, a paz perpétua. E que está ligado com outra discussão que nós vamos fazer. A paz perpétua, olha só que coisa linda. A paz perpétua pode não ser boa? Alguém pode ter um argumento contra a paz perpétua? Não é isso que tu queria, Arthur? Tem argumento. Vai. E assim, a paz perpétua significa... Só vamos repetir o nome da Paula. A senhora é a? Eunice. A dona Eunice. Quer dizer, sem dona, se chamarem ela de dona, ela vai ficar muito triste. Vai, Eunice. Não, assim, ó, que quando se fala paz, se tem a ideia de falta de conflito, né? E o conflito é uma coisa que leva para frente. É o conflito que faz questionar coisas e ir para diante, né? Se a gente não tiver conflito, claro, eu não estou falando em trucidar uma geração inteira numa guerra, estou falando de conflito, né? Uma paz perpétua, que seria inclusive internalizada, e que as pessoas não tivessem nenhuma dúvida sobre nada e não questionassem nada, é que nem o personagem que você falou, é a morte daí. É o que o Cristo disse, nós somos as nossas misérias, nós nos movemos graças a ela. Isso não significa fazer apologia das nossas misérias. Cada um sabe para si o quanto a dor é insuportável. E para cada um a sua dor é a carga máxima que ele consegue carregar. Agora a gente acha sempre que a grama do lado do vizinho é mais verde, os outros sentem menos dor que nós. Podemos às vezes estar certo, outras vezes nem tanto. Mas de certo modo é isso que nos impele, é isso que nos transcende. Por isso que não tem o menor sentido se tem ou não tem livre-arbítrio individual. Porque, na minha opinião, ao menos, nós não fazemos nenhum sentido individualmente. O nosso destino mais que merecido é a morte. Já como espécie, como ente coletivo, daí sim nós podemos trazer literalmente os deuses à vida, porque de certa forma, juntos, é isso que nós somos, os criadores da humanidade, da história, da ideia de uma consciência cósmica, que hoje estamos em vias de chegar, se é que não temos, a tecnologia para materializar isso. As próximas gerações terão. Por isso que as nossas opções éticas, morais, elas são muito relevantes, ao mesmo tempo que as nossas fantasias, elas podem ser, aqui eu não contei esse pensamento, elas podem ser extremamente, graves, e trazer consequências terríveis. Porque em breve nós vamos ter a tecnologia para materializar esses valores. É o... Alex. Vai, Alaide. Alaide? Alex. Alaís. Como é que fala, Lucas? Eu só queria voltar um pouco nessa questão do bem e do mal. Eu acho que uma das grandes características dos livros e das séries nem tanto, né? Acho que depois vai caminhar para isso. É a questão de que não existe o bem absoluto, o mal absoluto. A gente coloca alguns personagens que são, à primeira vista, maus de outro ponto de vista deles. Do ponto de vista deles, eles são as vítimas, eles sofrem, eles têm os seus problemas. Então, acho que uma das grandes questões da série é isso, é não ter um bem absoluto e um mal absoluto. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. O que colocaria como, a gente poderia interpretar como bem, como os mocinhos, que seria as pessoas que levam a honra acima de tudo, que seria os estádios, o símbolo disso, que a honra seria o bem, seria a moral, seria fazer o que é certo. Então, eu acho que talvez essa noção de bem e do mal é um código moral que na série é colocado dessa forma, que os que seriam mal seriam aqueles que relativizam isso, colocam isso relativo com o seu bem-estar e para aquilo que eles acreditam que seja o certo. Não, já vai. Vocês dois. O Rodrigo pediu primeiro. Mas uma pergunta. Se não disser que tudo é relativo, não significa que não tem um parâmetro universal do que é bom ou mal? Será que no modo geral nós não temos esse parâmetro? Vamos pensar nisso, Rodrigo. Depois, só porque depois é ela, depois você já falou, depois você, depois você. Vai. Tá. Vou falar desde a primeira pergunta, depois eu vou voltar meio mais perto. E eu acho que
deixou bem claro sobre o livre-arbítrio, mas a primeira pergunta que tu fez, cara, pelo que eu entendi, tu tenta dizer que o Joffrey não teve muita escolha, né? Ele é meio mal simplesmente por uma circunstância, não por escolha dele. E daí as coisas que foram apresentadas antes, foi apresentada antes uma frase que acho que é do Heráclito, que a gente vive no melhor dos mundos. Não sei se foi esse que está salvando, mas eu acho que é esse. Foi, e no final o Joseph Campbell também fez um comentário daquela máscara de Deus, onde ele mostra que tem duas faces, que são essa dualidade do bem e do mal, mas que Deus seria uma coisa maior do que isso. Misturando isso daí, eu acho que assim, no caso do Joffrey, o mal dele, de ser psicopata, ele também pode ser estendido assim, numa questão não individual, mas uma questão social também, o mal necessário da guerra, ou a razão da guerra, qual é a função da guerra. Tem algumas funções que são úteis no caso, até extermínio da população, dependendo, isso pode ser útil. Por exemplo, apologia não matar ninguém aqui, mas tem uma utilidade. E isso eu acho que é uma coisa a descansar assim, interessante. Eu achei muito interessante a primeira pergunta porque mostra assim, realmente uma situação circunstancial. Pô, a mãe dele, a família dele é uma família toda problemática, tem a questão genética ainda que pode influenciar esse resultado do incesto. E realmente é um jeito, é uma pessoa que todo mundo disse aqui, tu mesmo disse, né? E acho que o pessoal concorda que é um personagem que a gente quer matar ele. E até isso, a gente querer matar um personagem que é um reflexo do mal, demonstra uma característica social nossa de querer reprimir isso, uma coisa que a gente quer reprimir, a gente não quer ver isso. Isso é importante perceber. É isso que nos move, é o mal em nós que nos move contra ele. Isso que às vezes precisa ser exteriorizado. Mas enfim, tu é a Carol, depois é o Vinícius, depois é o Arthur de novo. Vai, Carol, Vinícius, Arthur. Quando estava falando de livre-arbítrio, parecia que era meio contra esse livre-arbítrio individual. Não, eu só não acho relevante. Mas é que eu acho que é tão relevante porque esse livre-arbítrio individual vai mover a tua atitude, a tua escolha, vai ter um impacto no teu mundo que vai impactar na vida de outras pessoas. E isso vai impactando na vida de outras pessoas, vai fazendo elas terem ideias. Eu concordo com isso tudo. Eu quis dizer que não é relevante nós nos indagar se individualmente nós temos livre-arbítrio. Não que ele não seja importante, ele é essencial, senão isso seria um inferno. Deixa eu dizer de outro jeito, eu acho que a gente se colocar, se nós como indivíduos temos escolha de ver que eles estão do mundo ou não, isso é uma falsa questão. É óbvio que individualmente não temos, porque não temos alcance para isso. Agora, nós enquanto espécie podemos ou não podemos fazer opções, e essas opções fazem sentido do ponto de vista cultural, social, histórico ou não. Acho que fazem. Acho que nós fazemos coletivamente diferença na face da Terra. É isso que eu quis dizer. Não que decidir não seja importante. Só que as decisões de esfera individual não é que elas não sejam importantes, só são importantes para os indivíduos que as tomam. A não ser quando se transforma em decisões de grupo. E aí sim delas se faz sentir na vida. Mas mesmo que seja uma decisão individual, ela vai ter impacto. Mesmo que se eu tomar uma decisão de matar esse cara que está na minha frente, vai ter impacto na vida dele, na família dele. Isso foi uma decisão minha. Sim, vai ser duas famílias enlutadas e eles esquecem depois do tempo. É o que vai acontecer quando vocês morrerem. Aliás, é o que acontece com todos nós. As coisas que fazem sentido são as que vão além de nós, são as que nos transcendem. Entende? Esse é o paradoxo. Transcendência parece uma coisa abstrata, mas é a única coisa que materialmente faz sentido, na minha opinião, é lógico. Isso tudo são opiniões individuais. Mas desculpa, continua, não quis te interromper. Eu só queria fazer só um pouco. A ordem é eu queria falar mais ou menos sobre isso, que independente de ter ou não livre-arbítrio, o que o Joffrey faz, o mal que ele faz para a sociedade, é natural que a sociedade, ele tendo culpa ou não, tente excluir ele, prender ou matar ele para se proteger. Um mecanismo de proteção da sociedade, eliminar pessoas que causam mal, como o Joffrey ou outros casos, para manter a harmonia da sociedade como um todo. Entendi.
a ideia da punição não como uma social da justiça, mas é uma questão de controle social. Deve ser uma escola de direito. Só um pouco, o Arthur, depois o Leonardo. Arthur, dois. Retomar aqui o que o Alex falou sobre não ter na série um bem ou um mal absoluto. Eu acho que isso se reforça mais ainda no livro, né? Porque a gente tem capítulos que são focados no ponto de vista de um personagem dentro da Cersei. A gente percebe no início do livro, lendo na visão do Bran, ele até nem percebe que é ela na hora, né? Que ela na torre, mas a gente percebe uma atitude ruim dela e do Jaime, e a gente vê ela como um estereótipo do mal no início, tanto no livro quanto na série, e depois a gente tem capítulos dela que, de certa forma, justificam um pouco a personalidade dela. Acho que é só reforçar assim, as questões do bem e do mal não serem absolutos na série. Ou até a Daenerys tem acho que a maioria gosta dela. Ela toma atitudes às vezes que não são que eu questionaria em alguns momentos, mas ela tem um fim dela, né? E às vezes eu penso o quão ilegítimo é esse fim dela, porque ela não sabe o que ela está fazendo até onde eu sei. Ela tem uma visão completamente abstrata de Westeros, ela não sabe bem qual é o... Ela não sabe pelo que ela está onde eu cheguei, mas ela toma atitudes fortes quanto a isso. Leonardo. Tá. Recentemente saiu um filme esse ano, não sei se o pessoal já viu, The Purge, tá? Que fala sobre uma questão de uma sociedade, tá? No caso dos Estados Unidos, que chegou a um ponto em que a economia estava tão decrescente e a pobreza tão alta que eles resolveram criar um código que, uma vez por ano, durante 12 horas, qualquer crime é livre, tá? Que é a purgação. Então, a partir disso, tá? O livro explica melhor, tá? As taxas, a sociedade ficou mais, no caso, sã, a taxa de criminalidade diminuiu, a questão de vida melhorou, tá? Mas existe esse dia, uma vez por ano, durante 12 horas, que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, sabe? De questão de libertar. Deste ano mesmo. Tá? Que elas podem se libertar, se expurgar, externalizar toda a maldade que ela acha que tem que externalizar, que ela não pode externalizar por causa que a sociedade não permite. No caso, a sociedade perfeita, o próximo que eles conseguiram chegar da perfeição, era no caso, dessa maneira. Acho que tá na frente. Vini. Bem do mal, não é um negócio tão materialista assim. Mas se for pensar o tempo todo, as pessoas do Westeros têm uma resistência a esse Deus, e ela negra com o mal. Por mais que na religião desse Deus ele seja bom, porque os médicos deles estão. O negócio é que a questão superior é relativa. Isso é um bom exemplo disso. É tão relativo quanto assim, é mesmo uma filmagem que não dá pra gente. É um negócio de que a história em geral, o princípio da história, é contada pelos torcedores. E tenta fazer com que a gente veja como se de todos os personagens. Não todos, mas todos os personagens principais. Pelo menos se esse é mau. Não é mau. Tá, tem que mudar no meio. O negócio é que não existe bem e mal no livro. E aí você tem que mostrar e tenta tornar mais humano, porque o ser humano é bom e mal. Ele é bom e mal. O negócio é que as próprias religiões refletem isso no livro. É tudo meio... Não existe bem, não existe mal. De novo, o exemplo de Deus é bem. Ele tenta, e às vezes cria métodos para considerar seus livros que outras pessoas não têm magia negra para chegar ao objetivo que ele deu com o povo. Agora, será que os fins justificam os meios? Será que fazer uma coisa talvez não tão boa para chegar a uma coisa que tudo é eticamente correto é certo? Mas sobre isso. Só um pouquinho.
Eu vou fazer uma pergunta para o Humberto e para o Igor, daí depois que eles falarem, se vocês quiserem, respondam. Quais são as decorrências, do ponto de vista mais geral, sobre nós admitir o mal como relativo ou absoluto, ou vice-versa, o bem como relativo ou absoluto? Eu queria ver se atingia isso. Mas agora vamos devagar, só um pouco, muitos. Primeiro, você. Eu acho que essa visão de bem e mal universal, ela não é uma visão... Todas as religiões do mundo possuem esse bem e mal universal. E nos livros, principalmente, eu acho que a maioria não tem isso de ter um bem e um mal que engloba todo mundo. A maioria é um bem e o mal do grupo que tem aquela religião. É a religião que Deus protege aquele grupo e tenta ajudar aquelas pessoas, e o Deus mal que também acredita eles, aquele grupo. Mas para os outros habitantes do mundo de Game of Thrones e para outras religiões também, não tem muito, eles não se importam muito com isso. E o Deus vai proteger as outras pessoas, aquele Deus vai ser benevolente com um outro povo. Não, é proteger o seu povo, a sua região, a sua terra. Eu esqueci teu nome, me perdoa. Thaís. Thaís, vai lá, Thaís. Bom, sobre a questão do livre-arbítrio e a própria metáfora, eu nem sei se é metáfora mesmo do jogo. Porque o jogo, ele te restringe, tu joga com alguém, ou com algumas peças, num determinado terreno, você tem alguns recursos, você tem algumas regras. Então, você pode sacrificar algumas peças, não sei, se dá pra gente trazer a questão do livre-arbítrio, o que fazer no jogo, é a grande pergunta, né? O que fazer no jogo, o que a gente vai fazer no jogo, isso não é uma escolha. E mesmo sendo um jogo, uma série de restrições e recursos que nós temos ou nós não temos, ou nós perdemos ou nós ganhamos, não sei, também aí está meio imbricado o que é o livre-arbítrio para o indivíduo e para as coletividades. Eu não sei para onde está indo muito bem a discussão, mas eu gostaria de falar sobre a metáfora do jogo e as restrições que se tem, inclusive as escolhas. Mas no jogo nós temos que escolher, nós temos que colocar, fazer nosso movimento. Depois eu acho que Guilherme, Rodrigo, Júlia, algo assim. Tem uma pergunta, na verdade, é para o filósofo. Assim, em relação ao sistema moral, então, do universo, né, pode ser da série, ou dos livros, se quiser responder. Achei bem legal você trazer uma série de filósofos e apresentar de uma maneira bastante esquemática a concepção deles. Queria que você pudesse responder, na sua opinião, qual seria o filósofo que daria conta, poderia explicar melhor o sistema de crença ou de moralidade. Isso é legal. Já respondi. Guilherme. Eu estou interessado na discussão que tu trouxeste sobre o livre-arbítrio como espécie, né? Como ele afeta a sociedade, já que a gente estava discutindo muito individualmente antes. Isso me fez pensar no direito internacional, porque se o direito internacional, para quem não está familiarizado, ele parte da vontade dos Estados e por isso ele é obrigatório, e numa democracia, teoricamente pelo menos, a vontade das pessoas é que define o que o Estado defende, ele vai querer através do seu representante. Então a gente poderia dizer que o direito internacional ele foi escolhido como bem pelas pessoas. E, no entanto, quando os Estados agem no sistema internacional, muitas vezes eles agem de uma maneira que nós consideraríamos como sendo mal. Por exemplo, como guerras. Quer dizer, então, eles acabam agindo como mal porque, por uma decisão pragmática, aquilo vai defender os interesses dele. E aí eles não pensam como espécie humana. Eles vão pensar como interesse, sei lá, né? Porque
aí teria que pensar o que define a política externa do Estado, se são os interesses das grandes empresas, se são, sei lá, os burocratas que trabalham no ministério, que, né, enfim, vou defender, por exemplo, sei lá, uma teoria mais realista, agressiva, e aquilo não seria considerado, quer dizer, o que eu quero dizer é que mesmo dentro daquele Estado, as pessoas defendendo ideias que nós consideramos como boas, por exemplo, não invadir outro país. No fim das contas, o Estado não vai tomar aquela decisão, os decision makers vão tomar uma decisão ruim, e no fim, será que o livre-arbítrio daquelas pessoas de escolher o bem, ela valeu? Isso é um outro problema novo. Júlia? Sobre o fim da probabilidade de falar uma outra coisa, mas sobre o que agora, pensando em outro negócio, da sociedade como sociedade, um grupo de direito de fazer o nosso direito nacional, que pensando no pós-segunda guerra, ali no julgamento de Nuremberg, por exemplo, pode uma sociedade julgar outra? A gente pode dizer que o direito nazista não é direito, que é contra a nossa ética, contra a ética geral da sociedade moderna. Porque tu não pode matar pessoas, tu não pode ser racista, tu não pode. Mas aquilo é um direito instituído numa sociedade. Tu pode julgar um soldado que ele estava sendo lá. É um negócio meio que tu pode julgar uma sociedade ou não, nem só no nazismo. Antes, por exemplo, quando os europeus julgaram os índios como inferiores. Nós temos que colonizar, nós temos que não é colonizar, qual a palavra é civilizar, porque nós somos superiores, porque será que a moral de um povo é superior à moral de outro? O negócio da questão de poder escolher se pode dominar alguém ou não. E outra questão que é a questão do jogo de poder, é muito de... Eu acho que essa é uma questão de onde reside o poder. Até tem uma questão levantada pelo Vares na série, que ele fala que o Caio, existe 3 homens poderosos, um rei, um homem rico e um alto sacerdote, e um homem com uma espada na mão na frente dos 3, um homem pobre com uma espada na mão. E cada um dos 3, levando os seus argumentos, manda um homem com a espada e mata o outro. Eles vão de quem é o poder. E a conclusão se chega que o poder está onde a gente acredita que ele está. E não na mão do rei, na mão da religião, na mão do mundo. O poder está onde a sociedade acha que está. Mas a cena não é questão de hoje, mas um negócio que a religião chega a acreditar nas coisas. E muitas vezes a moral individual de uma sociedade, não só de uma pessoa, vai levar a sociedade a fazer alguma coisa que na verdade o problema não seja para o bem da humanidade. O problema de uma sociedade é para o bem de uma elite, do poder de algum lugar. Essa parte está igual ao Kant, é muito importante a sua conclusão. A religião ela dá estrutura para a decisão moral. Por isso que o Kant não distingue civilizações a partir de suas crenças. Rodrigo? Vou passar isso. Passou, Rodrigo. Então vamos deixar o Humberto e o... Só um pouquinho, Vitória. Vamos deixar o Humberto e o Igor falarem de novo e daí você mais uma rodada com vocês, tá? Vai lá. Então, em relação a O que quiser, não precisa ser necessariamente o que eu coloquei. Então, primeiro, responder essa questão sobre, tipo, quais são, digamos, as diferenças, digamos, da relação de opinião, tipo, no mundo onde, tipo assim, o bem e o mal são termos subjetivos e para progressão, tipo, termos objetivos. É que eu acho que no mundo desses tipo, objetivos a gente teria que ter, tipo, algum meio de saber exatamente, tipo, assim, as consequências de cada uma das nossas ações. A gente saber, digamos, que uma ação considerada má, tipo assim, talvez, digamos, uma ação que seja individualmente considerada má possa ter, a longo prazo, resultados bons. Do mesmo modo, uma ação que nós podemos considerar boa, a longo prazo, pode acabar tendo consequências ruins, que seriam, digamos, nessa escala de tempo, isso, vendo ela, pensando os resultados finais como uma ação ruim. Então, eu acho meio difícil a gente conseguir, pelo menos, imaginar uma sociedade, digamos, no mundo real, onde, tipo, bem e mal são realmente, tipo, termos objetivos, porque, tipo, para eles serem objetivos, a gente tem que ter, tipo, algum meio, tipo, sabe, de quantificar, digamos, a maldade, a bondade de cada uma das ações e as consequências que ela gera a vida. Eu não sei se entendi.
sei se ele tem. Mas vai lá, ele. O que eu quero dizer é assim, que o mal e o bem são objetivos que tu é capaz de quantificar eles nas ações que tu realiza. Não basta perceber a autonomia deles, não basta que se esqueçam universalmente. Eu estou perguntando, não é uma frescura, estou perguntando porque eu não tenho, claro. Para mim isso é confuso. Mas é que eu vejo que o bem ou o mal, isso é inclusive nas ações boas. Eu acho que o bem ou o mal seria, digamos, definido pelas consequências, pelas ações que ele geraria. Então, um mal objetivo que não cause e não gere nenhum mal, porque tu consideraria ele um mal? Ele vive bancado, não é objetivamente mal. Não necessariamente. Não é objetivamente mal. Por isso que ele é um mal agressivo. Talvez exista um mal universal. Eu não sei, estou perguntando sobre isso. É interessante. Eu entendi o lugar do Roberto naquela lógica do longo prazo, né? A gente saber o que é bom, como o que funciona no longo prazo, que aquela ideia que o Aristóteles tinha de comparar constituições. As boas eram as que funcionavam em longo prazo. E na Essa é a questão nova que o Guilherme levantou, ele está te respondendo. É uma questão nova essa que tu trouxe. Guilherme levantou um enfoque novo no debate. Guilherme diz assim, mesmo admitindo que existe esse livre-arbítrio coletivo, ele importa, compreende, isso é uma questão nova. E eu receio que a pergunta do Guilherme não tenha uma resposta. Porque ele pode ser exercido e nos levar a barbárie igual. Então ele importa, porque ter opção importa. Mas ele em si é redentista? Talvez não seja, se nós tomarmos as decisões erradas. Mais ou menos isso que o Igor está falando agora. E aí não tem como saber isso de antemão. O Aristóteles só pode considerar uma construção boa porque ela durou tantos anos, ou seja, só pode saber a posteriori. Desculpa, Igor, continua. E eu acho que isso tem a ver com a relação entre livre-arbítrio individual e coletivo. Assim, poderia pensar o fato de que o livre-arbítrio individual seja irrelevante na história. Se a gente fosse pensar em ciclos históricos de longuíssimo prazo, de fato, o debate sobre o livre-arbítrio individual seria irrelevante. A gente está falando sobre ele. Porque na prática a gente escolhe entre sim ou não, entre fazer e não fazer. E eventualmente o que ficaria na história seria uma ação dos heróis, que daí esses sim seriam indivíduos que construiriam, liderariam a construção coletiva. Né? Mas eu acho que é interessante... Dos povos, exato. Mas eu acho que é interessante uma questão que uma vez eu vi um filmezinho sobre pesquisa acadêmica, assim, sobre o Charles Tilly estava falando sobre como convencer um aluno a pesquisar. E ele lembrou de uma palestra de um grande teórico assim, que é renomado na época, e ele falava assim, bom, você tem que pesquisar, eu tento passar a ideia de pesquisa para os alunos, mostrando para eles que eles são como uma abelha, eles são uma abelha dentro de uma colmeia, e cada uma das suas pesquisas, cada pesquisa de cada um de nós aqui, contribuiria para o trabalho de uma colmeia grande. Daí o Charles Tilly falou para ele, olha, mas isso não funciona na prática. Eu nunca vou conseguir convencer um aluno meu a pesquisar se eu falar que ele é uma abelha trabalhadora. Eu tenho que falar para ele que ele vai ser a abelha rainha, que ele vai descobrir o significado do mundo, dos deuses e da existência do homem na Terra. E aí sim, ele vai ter um incentivo para se conectar nessa engrenagem. Na prática, no fim das contas, ele é uma abelha trabalhadora. Mas ele precisa desse incentivo, ele precisa se achar um construtor de história, um líder de povos. É nisso que as religiões são fantásticas, porque todas elas nos convergem em heróis que dizem que da nossa escolha individual, pelo bem ou pelo mal, depende todo o futuro. Porque as religiões são engenhos insubstituíveis. Elas nos dão essa ilusão de perfeição. Ou, enfim, essa perspectiva, para que se não considerar ilusão. Mas é benévolo, é uma ação benévola. Vai... Eu só vou complementar, eu acho que essa questão do bem relativo, do bem e do mal relativo e do bem e do mal absolutos, eu acho que
muito complexa, eu acho que é um dos temas que estava sempre me indagando. Assim. Se a gente fosse pensar em bem e mal relativo, a gente teria que pensar que há um limite para isso também, né? Porque as sociedades, em algum momento, elas vão ter que estabelecer o que é bem, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é ruim. E isso é a base de criação de leis, de legislação. A gente cria os nossos códigos, que são códigos morais, né, que são refletidos nas nossas leis, no nosso escopo de julgamento, né, na nossa base, para os juízes julgarem o que é certo e o que é errado, com a sua interpretação dependendo dos códigos também. Mas se a gente fosse combinar o que algum de vocês estava falando, essa combinação do sistema internacional, né, entre os países, entre sociedades, como a gente vai pensar em algo que, por exemplo, que transcenda os códigos morais, que seja ético, né? Esse é o princípio ético da filosofia, né? É algo que transcende o código moral, é algo que seja essencial. E será que existe isso? Por exemplo, Jesus Cristo, o cristianismo pensa, a grande reforma de Jesus Cristo era a ideia de acabar com os princípios dos 10 mandamentos, de mandamentos escritos, e pensar em um mandamento só, que era o mandamento do amai ao próximo como a ti mesmo. E será que isso é suficiente como uma ética universal? Não sei. Ou, se a gente fosse legendar um pouco mais isso, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse, que ele fizesse a ti, né? Esse é negativo, eu acho que do JC seria fazer o outro que quer que faça. Exato. Agora, se a minha perspectiva moral é uma perspectiva suicida, haveria, por exemplo, um contato entre sociedades, eu não acharia um problema em cometer atrocidades como o caso de alguns homens-bombas que seguem pelo extremismo religioso. Se na minha sociedade um bem como a democracia, como a liberdade é um bem maior, eu não acharia um problema moral eu intervir em outras sociedades para estabelecer a democracia. Isso que a gente tem no sistema internacional, né? A gente tem esses dilemas morais ocorrendo, sobretudo em nome de direitos humanos, que são direitos no Ocidente individuais, em outros povos nem tanto. Mas eu vou te provocar, mas os Estados Unidos não gostariam que outro país intervisse para estabelecer os direitos humanos e acabar com a tortura lá. Exatamente. Mas então, eles não estão agindo de acordo com o máximo que eles estão fazendo o que querem que se faça. E se fosse... É difícil atender esse princípio, por isso que é interessante. Fazer o outro que querem que te faça, percebe como é difícil atender. E eu pensei abstrato que é interessante como princípio ético, talvez meio superado. Eu sei por que demais. Mas é primeiro o Rodrigo, depois... É só para complementar a ideia do... A ideia que ele tinha comentado sobre o que se adaptaria mais ao seriado, né, das filosofias. Eu acho que aqueles filósofos clássicos que percebem o mal como relativo, o bem e o mal como relativo, se adaptariam muito bem, como a colega falou, a ideia de que a gente não consegue identificar, né? O maniqueísmo ele é só aparente, assim, a gente não consegue identificar o mal e o bem que está dentro de cada um de nós. Mas se fosse, eu acho bem interessante as ideias, por exemplo, Leibniz, essa ideia também de que o mundo é mal e bom e isso é completo, né? Isso existe por si só. Eu acho que isso explicaria um pouco o seriado, mas não sei se explicaria o nosso mundo. Eu acho que o nosso mundo teria outras... Eu acho que a gente não poderia se limitar, pegando um pouco do gancho que o Zé coloca, a gente não poderia se limitar a resolver a nossa situação como seres humanos na Terra e no universo, como o bem e o mal é relativo e nós não precisamos buscar um princípio ético que nos faça, digamos, construir essa transcendência. E daí eu acho que o Aristóteles e o Spinoza eles trazem algumas respostas para isso. Por exemplo, o Aristóteles na ideia da combinação entre razão e emoção, que haveria necessidade de a gente combinar essas duas coisas, e a ideia de Spinoza, que às vezes é um pouco esquecida no nosso país, que é a ideia de que toda a busca pela autodefesa, pela sobrevivência,
é uma busca legítima. Né? A busca pela sobrevivência e a defesa do nosso território, da nossa população, da nossa sociedade é uma busca legítima. É isso. Rodrigo primeiro conseguiu, Laís, pegar mais ou menos? Perdão, Helena. Desculpa, Helena, Laís. Vai, Rodrigo. Com relação a esse princípio ético universal do cristianismo, que é esse de fazer o bem para o outro, esse é um princípio que é bem evidente assim, na religião ocidental. Na oriental, acho que é um pouco diferente. Assim, lá. E tem alguns caminhos do meio do budismo, tem outros exemplos também. E tem uma parábola chinesa que, quando estão falando desse negócio de fazer o bem para o outro, pensando no que tu gostaria que fosse feito para ti, é uma parábola chinesa que fala de um macaco que viu um peixe no rio e tirou o peixe para ele não se afogar. Então, até que ponto tu fazer o bem para o outro, até esse bem para o outro, ele é baseado num julgamento que ele é individual, não é universal, e que às vezes o que tu acha que é o bem para o outro não é o bem para o outro, tu está fazendo mal para o outro. Então, dentro dessa discussão de bem e de mal, das tuas escolhas, essa parábola do macaco que vai lá e tira o peixe do rio é muito boa. É muito boa, porque ela leva você a pensar em qual é a dificuldade do princípio da ética do JC. Não sei se compreendem, a ética não é para tu deduzir direto a moral. Tu não pode medir uma ética pela operatividade dela. Tu mede uma ética exatamente pela impossibilidade de falsear ela. Entende? Se não é moral, se não é norma direta. Né? Mas assim, o problema é que a gente não sabe o que é o bom para nós. Por isso que é difícil fazer o outro que tu quer que te faça. Então é muito boa, na minha opinião. Isso mostra o dilema, a dificuldade de operacionalizar isso. Mas desculpa, Helena, leu os inscritos. Bom, não sei se eu vou viajar muito, que é muito foco, mas vou ajudar no meio da discussão. Foi dito a questão do relativismo moral e tal, que é visto na série, em relação a certos personagens do ponto de vista, né, principalmente do mundo dos estádios e do mundo do doença. Eu vejo uma questão assim, que eu acho que se trabalha um pouco no livro e na série, que a gente pode trazer para a realidade, que hoje não discutido aqui, é a existência de valores universais. Porque por mais que tu... Eu acho que o exemplo maior que a gente pode pegar mesmo, não sei se alguém ouviu todos os episódios, mas a questão do casamento vermelho, por exemplo. Tá? Por mais que tu tenha ali uma certa pretensão ali por trás dos Nets, dos Franks se aliaram aos Nets naquela situação, se tem uma certa construção social lá no povo de Westeros, no sentido de que aquele que é hospedeiro de alguém e pratica o mal àquela pessoa que está sendo da sua guarda, fazer praticando o mal, independente da situação política envolvendo. Então eu penso que esse exemplo pode ter dificuldade. Existem construções sociais que diz respeito a valores que não necessariamente vão ser valores religiosos. Até na série, quando eu acompanhei a série, o Brad, isso é um exemplo mas o Brad conta uma parábola, que é uma parábola mística, que de certa forma ilustra o que acontece com a pessoa, né, com a história do meio, que enfim, não tratou bem o seu. Não foi um bom anfitrião, né? Acabou tendo uma pena religiosa, vamos dizer assim. Eu acho que isso demonstra o quanto que às vezes essas construções sociais, que também se refletem na religiosidade, elas estão presentes, por mais que tenha um questionamento em relativismo moral. Eu penso assim, eu sempre comparo, né, a série a questão da moralidade que se tinha na época medieval também. É muito fácil a gente pegar e olhar com os olhos do século XXI e tentar analisar aquela questão, né? Então, por exemplo, eu acho que pela visão da série, não teria problema algum aquele tipo de a traição que foi feita, uma vez que foi, por exemplo, ele tinha justificativa que o casamento que tinha sido prometido não se consumou. Não teria problema algum que foi para os federais deles enfrentar o estádio em campo de batalha. Só que o problema é como aquilo foi feito. E aquilo ali acabou afetando um valor moral maior, um valor moral, digamos, coletivo, e que, por mais que, por exemplo, o Tyrion Lannister tenha articulado essa situação,
digo, na vida real, eu acho que você encaixaria o Spinoza e o Aristóteles. Mas no seriado, eu acho que, digamos, exatamente porque o que aparece mais é esse fator do relativo entre bem e mal, a respeito de algumas questões que unem, né, em termos de moralidade, o Westeros como um todo. Eu acho que o que mais propõe a nos instigar ao seriado é essa ideia do relativismo do bem e do mal. Tá, porque assim, eu só fiz uma chamada para o Marcos perguntou a ele o que era justiça, né? E a resposta dele, a justiça é a conveniência do mais forte. Depois eu fiz chamado do Caio, chamado Borges, e dá uma resposta parecida. E o argumento, em linhas gerais, é que o mais forte faz as leis. Você tem qualquer regime, uma monarquia é o rei, uma democracia é o povo, uma democracia são os melhores. E as leis essas são o que é justiça. Então. A gente poderia considerar então que esses sofistas então, defendem essa ideia, poderiam ser então teriam um entendimento adequado desse código moral desse universo. Mas eu queria lembrar também então que você mencionou vários filósofos, mas eu pelo menos não lembro de Nietzsche. E é bem fácil imaginar o jovem Nietzsche lendo Borges e entusiasmado com o cara e dando a resposta. Não sei se tu acha que Nietzsche poderia ser um bom filósofo para contemplar esse código moral. José Miguel, Sobre o que a Júlia falou antes, de uma sociedade julgar a outra, acho que tem vou falar depois também, tem um grande exemplo na série que é a Daenerys ir lá e julgar e querer acabar com a escravidão numa sociedade que não é dela, não tem nada a ver com ela, mas ela se acha no direito de mudar tudo e acabar com o sistema deles. É um grande exemplo de um julgando o outro. E coisa que eu vi uma entrevista do Marco uma vez, que ele comenta que nos livros ele queria fugir daquela história de que do carinha bom, que é sempre bom e vira um rei e daí tudo fica bonito, certinho. Que na verdade não é porque uma pessoa é boa, que é uma pessoa que faz as coisas certas, que ele vai ser um bom governante e que vai tomar decisões que vai ser boas para a sociedade como um todo. Que ele pode ser uma pessoa boa, mas como governante tomar decisões ruins que levem mal à sociedade. Pensando nessas coisas, eu acho que os livros são bastante deterministas, assim, eles colocam os personagens como o resultado daquilo que aconteceu a eles. Então, para pensar por que a história é do jeito que ela é, porque ela sempre viu os homens da família dela mandando, ela não tinha poder nenhum, ela era apaixonada pelo irmão e nunca pôde concretizar isso e foi obrigada a casar com o cara que ela não queria. Então, assim, para pensar, todos os personagens têm um ponto de vista dessa parte determinista. Para pensar no que as ações deles partem a partir disso, que acontece a partir disso, são baseadas nas emoções, nas vivências deles. Então eu penso o quanto que essas emoções contribuem para... as emoções das pessoas contribuem para a noção do que é o bem e o mal. E eu penso que pensar num ponto de vista biológico, assim, saindo um pouco do espaço antropológico, e qual é a função então das emoções, para que a gente sente as coisas, porque a gente é motivado muitas vezes mais pelas emoções do que pela razão, e pensar assim, qual é a função evolutiva do bem, do mal, e por que o homem, se nós somos, digamos, máquinas extremamente eficientes de replicar genes, e a sociedade seria uma estrutura para garantir que isso funcione melhor, mas o quanto que o nosso egoísmo, a nossa capacidade de produzir o nosso gene, que seria o melhor, o quanto que isso interage com os outros, ou com a sociedade. Se for pensar, então sempre vai ser relativo, sempre eu vou achar que eu sou melhor e que eu vou ter que fazer. Então se eu achar que eu sou melhor que o outro, e sempre que eu achar
Daí vai ter aquela coisa de, tem inveja do outro, que o outro tem alguma coisa melhor. Então sempre vai ser relativo. Nunca vai existir uma perfeição, assim, o mundo é perfeito. E sempre vai ter alguém que vai querer ter aquilo que ele não quer. Então isso sempre vai gerar conflito. Então eu acho que continua com aquela questão de ser relativo. O que é bom, o que é bem e o que é mal para cada um. Uma questão nova também. Um problema que não tem solução. Isso é uma confusão interessante. É uma forma da confusão do câncer. É isso mesmo. O Luiz falou alguma coisa nesse sentido também. Bom, vamos continuar aqui ao próximo. Agora que ele voltou para o bem e para o mal relativo, acho que a série tem um exemplo maior nisso tudo. Que até queria ver de vocês, assim, só por uma questão de, para ver a opinião de vocês, é a questão da morte, da possível morte que o Robert planejou para Daenerys, né? Ele teve um conflito com o Ned no início da série. Queria perguntar, assim, só para eu ter uma ideia, quantos de vocês concordam com a atitude do Robert, do Robert? Ninguém? Hã? De mandar matar ela. Mandar alguém para matar ela. Minoria. Mas quanto é ético, Sim, mas não, o Robert, o conflito principal ali foi entre o Ned e o Robert, mas eles votam. Eu acho que o Robert é bem mais legal. Um argumento bom veio do Vale. Eu acho que vai estar errado. Vocês viram o Vale de repórter? Sim. Pois é. Esse é o meu argumento. Se o Vale estiver certo, se a preocupação do Vale é ser segurança do Estado, não importa tanto qual o partido que está no governo, desde que ele seja capaz de governar. E o Roberts não é. A Bia parece ser. Então, eliminar uma alternativa, um partido que no futuro pode servir pelo seu Estado, parece pouco sábio. Uma razão simples. Nós não sabemos. No Minority Report, eles admitem um elevadíssimo grau de antecipação e de antevisão do futuro, que ainda é linear. E isso pode ser desastroso. Então, nas condições atuais, e mesmo que fossem as do futuro, eu receio que, por mais que as máquinas sejam capazes de fazer modelagens e tudo, dessas opções que eu estava me referindo antes, eu acho que nós não podemos ter a presunção, a impotência de crer que nós podemos dizer esse é o futuro na frente, temos a história na mão, ou seja, de saber como serão as coisas. Talvez o fundamento do drama ético e moral seja a dúvida. Por crente não há dúvida, daí também não há drama. Então, o problema todo, na minha opinião, naquela decisão é isso. Eles tentam transformar o dilema entre a realismo e o idealismo, não tem debate nesse mesmo. Mas eu acho que a questão por trás é outra. Qual é a estratégia adequada? Por exemplo, se eu pensar em termos de filosofia da guerra dele, tudo tem que ser planejado dentro desse espaço com base no que ganha a guerra no planejamento antes de fazer o primeiro tiro. O Robert está certo, o Vale está certo. Nós temos que sair encontrando inimigos do Estado, se existam eles ou não, mesmo que seja uma pobre guria estuprada que está sendo pouco mais que escrava daquele cara Do contrário, daí o outro que é idealista, mas não usa os argumentos bons, está certo? O Ned Stark. Não, vamos esperar a ameaça se materializar. O Estado não pode sair, o Estado é importante demais para se rebaixar um pouco e sair assassinando as pessoas à torta e direita. A gente precisa esperar a ameaça se materializar. Então, quando eles tiverem meios anfíbios, quando ela unir o povo dela, quando eles demonstrarem disposição de desembarcar, daí nós temos que fazer isso. É claro que isso não vão ter, mas aí haverá tempo suficiente para fazer frente à invasão. Por isso que as capacidades são uma coisa que qualquer Estado tem que ter, independente da percepção da ameaça. Capacidade importa. Exatamente como o Estado nos rebaixar o papel de vigir no turno, de gangster ou de assassino. Entende? Mas desculpa, eu desviei o assunto. Falei mais do que eu queria, que é o próximo. Comentou antes a questão de se essa conta eles são será que os Estados Unidos seria bem? De novo, ao
Não, é que tudo é uma proteção. Ah, eu não te peguei. Não. Foi uma questão de que será que os Estados Unidos gostaria de que alguém fizesse aquilo que os Estados Unidos falassem sobre isso? Esse era o ponto da questão. Mas foi o ponto que eu peguei na questão. E o negócio que os direitos humanos são universais ou não também. O que eu chego às vezes é de que os direitos humanos não são universais, eles são impostos pela sociedade ocidental, impostos na guerra, na proteção dos direitos humanos. E a ONU é uma instalação ocidental de tentar controlar e que não tenha mais guerra no nosso meio, de ter imposição do vencedor também. O negócio é que a democracia é um conceito ocidental, muitos povos do Oriente não querem a democracia, os estados religiosos que pensam daquele jeito, e o negócio da democracia deveria ser uma escolha do povo ou não, mais que às vezes o povo não tem escolha, mas o negócio é muito complicado no nosso político em si. Mas é que se tem a ideia, hoje em dia, a chave, na verdade, que os Estados Unidos têm um monopólio da democracia. É aquela chave famosa do soldado americano, batendo com o pé na porta do casebre, assim, no ar, por exemplo. E ele fala assim, abre a porta para a democracia. Um negócio de uma escolha da pessoa, assim, um negócio vários, é de que o ser humano em si é egoísta. Isso fica aquele negócio lá, eu quero proteger a vida, eu quero proteger a minha vida. O negócio do livre-arbítrio seria isso, proteger a si mesmo. E quando vocês vão lembrar do segundo episódio, da primeira temporada, que o Ned está na cela dele e o Vlad vai dizer pra ele confessar e tal, pra tentar salvar. E o Ned pergunta pra ele, mas de que lado de quem que tu tá? E o Vlad fala do lado do Estado, do lado do reino, do lado da... não do lado de uma casa do outro. E quando ele propõe pro Robert antes que ele se matasse a Daenerys, não era porque era a melhor solução para o Estado, era porque era a melhor solução para ele propor o melhor para aquele rei, porque aquele rei estava no poder. E para aquele rei, para ele manter o poder, seria melhor ele matar a Julia. E para o Varys seria melhor propor isso, por mais que não fosse melhor para o Estado, que ele disse que está do lado do Estado, mas era melhor para ele manter o próprio. Porque ele fala pro Tyrion depois que ele não vai fazer nada para pôr o protagonista, porque ele não tem um exército. Ele tem um exército de pessoas, ele tem informantes. Então o negócio é dar liberdade individual, que a pessoa individual vai tentar fazer o que é melhor para si mesmo. Na frase é a vitória. Antes, claro, seria falar a respeito desse negócio dos direitos humanos serem universais ou não. Eu meio que discordo um pouco da opinião da Júlia quanto a eles não deveriam ser universais, porque apesar de concordar que realmente é uma imposição ocidental, digamos assim, em geral, que não respeite de todo algumas culturas orientais, e eu acho que esse aspecto é errado, eu acho que não é de todo incabível que algumas concessões sejam feitas, tirar um pouco da tradição, em prol de não ocorrerem certas violações que acontecem. Porque tem muitas, coisas degradantes assim, que ocorrem, violência física e tudo mais, porque é tradição, não sei o que, nosso povo sempre foi assim e sempre vai ser. Tá, agora sobre o que eu ia falar no Jogo dos Tronos, eram duas coisas. Um é o aspecto da importância da religião no Jogo dos Tronos, tipo, e a relação da religião com o poder. Porque, sei lá, a Daenerys, por exemplo, ela fica mais querida pelo povo, digamos assim, quando ela vai ter o garanhão que monta o mundo, ocorre o julgamento da... Não pode falar spoilers aqui ou não? Não é? Pode sim. Tá. Ocorre o julgamento da Cersei, o outro cara lá dos Homens de Ferro. Ele só poderia assumir se ele fosse da religião deles lá. Enfim, é uma disputa, exatamente.
Tá, todo o Senhor do Fogo e a influência que tem lá no Stannis e tudo mais. Então eu acho que isso aqui é um aspecto importante que podia ser discutido, não sei. Igor falou isso, achei genial essa sacada, não tinha percebido que ela constrói a hegemonia na medida que constrói um sincretismo religioso. Eu não tinha notado. E é claro que para operar o sincretismo ela tem que ser ao mesmo tempo uma reformadora religiosa. É muito boa essa aí. Pode continuar, Vitória. E o outro aspecto é em relação ao relativismo moral e a eficácia do bem contra o mal. Assim, porque todo mundo está falando, inclusive eu, que eu concordo, tem essa dualidade dos personagens, que sabe, o cara que parece ser um malvado da história tem atitudes boas, os tradicionalistas mais bons, de certa forma, têm atitudes ruins. Enfim, que essas coisas seriam circunstanciais. E teria relativismo moral nesse caso. Mas uma das coisas que eu pensei agora e que me deixou meio preocupada, talvez, é como o mal, no caso, tem triunfado no bem durante as crônicas. Por exemplo, mas devagar, como o mal tem triunfado, digamos assim, como valor das crônicas. Porque não lembro quem disse bem no início, por exemplo, que a honra, por exemplo, seria o bem. Tipo, pegando a honra, por exemplo, o Ned Stark foi honrado e tudo mais, morreu. O Rhaegar também, o Sr. Barça fala que ele era honrado, justo e morreu. O Jon Snow também se dá mal, a Daenerys também. Todo mundo que tenta tomar uma atitude honrada se dá mal. O Robb Stark, por exemplo, foi um exemplo. Ele decidiu seguir a Stark. Não, acho que nesse caso não foi tanto. Ele casou com a Brienne por ter vivido com ela. Sim. Por um ele casou e eles ficam morrendo. É, isso que eu tô pensando. Daí eu queria saber. Esqueci, Giovanni. Sim, Giovanni. Daí o que eu tava pensando era qual a mensagem que o autor quer passar, se de repente é só essa história de não deixar sempre o herói vencer, no caso, ou se isso vai mudar no decorrer dos livros, mas eu acho que esse aspecto é interessante também. Vai ficar assim bem. O próprio Martin já falou em entrevistas que a ideia dele não é de que o bem vença ou de que tem um personagem só bonzinhos ou só malvados. Não vai ter a personagem principal de Malhação, assim, não vai existir, né? Então, e outra coisa desse dualismo dos personagens, de como o livre-arbítrio pessoal pode influenciar na sociedade. O Jaime Lannister, quando ele assassina o Rei Lobo, ele faz aquilo porque na concepção dele seria melhor ele matar o rei do que o rei queimar toda a cidade. E no fim das contas, o que os rebeldes queriam também era tirar o rei do poder, senão matariam ele, talvez matariam, seria uma das consequências. E por ele pelo Jaime Lannister ter um julgamento moral e religioso, né, de zelar pela vida do rei em qualquer circunstância, ele acaba sendo taxado de regicida pelas pessoas que queriam fazer o que ele acabou fazendo. Né? Giovanni, e os outros? Vamos discutir religião, aproveitar o Igor aqui que veio lá de Santa Maria para discutir religião conosco. E tem um encontro que é o da ética e da moral. Aí vocês podem falar sobre o que quiserem, mas vamos tentar deixar discutir esse da ética e da moral no outro encontro. Aproveitar e discutir religião e as crenças no resto. Vamos ver uma colocação mais. Pode terminar, Giovanni. Não, mas era mais isso, como o livre-arbítrio dele influenciou também não só naquele momento, mas entrou um outro rei dele, César, os filhos, e não filhos dele, né? Toda essa influência, a decisão pessoal do Jaime acabou causando na sociedade em geral. A questão da religião é mais essa questão em termos de visão de mundo, assim, que fala que o professor falou isso, no sentido de como se vê o final da coisa. Tipo, a gente tinha essa ideia de que a transcendência ela seja de maneira coletiva, né? Ou seja, de que a gente só faz sentido coletivamente. Então, isso é muito presente na série.
à medida que ela trata muito de política e guerra, que é uma extensão da política. A política é um momento em que ocorre essa transcendência, um momento em que tu realiza um objetivo, né, coletivo, assim. Tu implementa um projeto através da política, né? Um projeto que ele é do teu grupo, ele é da tua religião, no caso de alguns na série, né? E esse projeto tu quer coletivizar ele em algum grau. Então, eu acho que um dos personagens se reflete muito, assim, por exemplo, a Melisandre, ela é aquela crente que acredita que existe um final da história muito específico. Né? Ela acha que através desse conhecimento que ela tem, e a religião ela justifica isso, né? Ela pode fazer o que ela quiser, né? Pode queimar as pessoas, as fogueiras e as crianças, sacrificar quem for necessário sacrificar, né? Afinal de contas, para poder derrotar o mal e o gelo, aquela coisa toda. Não sei como usar mais para tratar dessa questão assim, no sentido em que medida a religião ela se traduz no pensamento político, num meio de ação e num meio de um freio moral assim, para os personagens. No sentido se eles são consequencialistas ou se eles são mais kantianos, deontológicos. Bom, não, o que eu queria dizer, que eu acho fascinante justamente é que não é só dual. Os personagens, eles são multifacetados em Game of Thrones, isso que é interessante, né? E isso me faz pensar o seguinte, que eticamente e até religiosamente também, ali o professor falou na Hannah Arendt, né? E na banalidade do mal, e eu acho isso muito interessante porque fecha com essa ideia que eu tenho, que eu vejo no Game of Thrones, que é que o bem e o mal, eles são uma coisa dividida didaticamente por nós. O George Martin não está falando nisso. Ele está falando de diversas circunstâncias que aqueles personagens vão vivendo e várias decisões que eles vão tomando no decorrer do que o mundo lhes apresenta e do que eles vão construindo no mundo, né? E aquela ideia da banalidade do mal, que me tocou muito quando eu vi, até eu quero ler o livro, eu só vi o filme, mas eu achei muito interessante, aquela ideia de que o mal não é uma coisa abstrata, assim, que existe no mundo e que cai em cima de alguém. Na verdade, ele é uma construção de pequenas coisas e pequenas escolhas que são feitas pelas pessoas e que vão criando coletivamente até chegar a um ponto em que vira o fio e que realmente é uma tragédia. E o exemplo ali do nazismo é isso, quer dizer, aquele cara, ele só achava que ele estava cumprindo uma tabela lá de botar não sei quantas coisas, quantas pessoas no trem, não sei o quê. Ele não estava vendo o todo, né? E eu acho que isso aparece bastante no Game of Thrones também. E o que eu acho interessante, eu gosto muito de português, linguagem, né, e tal, está muito bem traduzido em alguns aspectos, é que a maneira como está contada dá conta disso muito bem. Por exemplo, com todos aqueles jogos de poder que existem, na linguagem não tem hipocrisia, né? O anão é anão, o bastardo é bastardo, o regicida é regicida, e é chamado assim pelos que gostam dele e pelos que não gostam dele, né? Não é uma ofensa, é anão, não. Os amigos também chamam de anão, eles chamam de anão. A condição de cada um é continuamente lembrada. Tanto a condição social, vamos dizer, do cara que é bastardo, como a física ou qualquer outra, né? Então, assim, me dá muita ideia de que tudo está colocado para o jogo, né? Como ali a colega falou, que achei perfeito. E aí as escolhas vão ser feitas, mas não é assim, eu estou entre o bem e o mal e vou optar. Não, a impressão é que dá que naquele momento só há uma escolha a ser feita, e é aquela. E aí alguns têm uma compreensão maior do todo, outros não, que são os peões, né? E não tem, a gente passou discutindo sobre o herói no primeiro encontro, falamos muito sobre o herói. Eu acho que o Game of Thrones não tem herói, ou tem um monte de heróis, como tu quiser. Pode escolher o que tu te identifica mais, só não te apega muito, né? Porque... Mas é isso, assim, são as escolhas pequenas, é a coisa da banalidade do mal. Aí chega um ponto que vira um terror. Mas aquilo não foi construído por uma decisão individual de uma pessoa. Foi um monte de coisa que se arquitetou, né? Eu ia falar, mas... Só um pouquinho, Paulo. Enquanto a Paula estiver falando, gente, a gente tem que ajudar o pessoal da portaria. Então, a casa fecha às 10.
Então, minha proposta é a seguinte: enquanto a Paula estiver falando, a gente fecha as inscrições, dá uma chance do Humberto e do Igor darem o recado deles, a opinião deles, tá? Pode ser, então, para quem quiser falar, levanta a mão enquanto a Paula está falando, vamos ver se der para todo mundo falar melhor. Vai lá, Paula. Bom, o que eu vou falar não tem muito a ver com religião, então se não quiser que fale agora, posso deixar para o próximo pouco. Pode falar, Paula. Não vamos censurar. Tá. É sobre essa questão do bem e do mal, do gelo, do fogo, dessa dualidade que eu concordo, acho que foi o Igor que falou que é uma dualidade aparente. E a minha mãe também. E eu realmente eu mal vejo dualidade. E pra mim essas duas coisas no mundo, mas na série também aparece muito, elas estão muito juntas o tempo inteiro em todos os personagens. E eu até fiquei pensando assim, não é as crônicas de gelo ou fogo, são as crônicas de gelo e fogo. E eles estão juntos o tempo inteiro. E até uma daquelas teorias assim de como pode ser o final envolve o gelo, que é o Jon Snow, e a Daenerys, que é o fogo, e na verdade o gelo e o fogo estão nos dois. Então eu acho interessante. E pensando nisso, eu pensei no Freud e na segunda teoria pulsional dele, que ele divide as pulsões, que são basicamente assim o motor da vida humana, em pulsões de vida e pulsões de morte. E as pulsões de vida, elas são agregadoras e elas estão relacionadas àquilo que a gente costuma pensar de afeto, de ligação entre seres humanos, de ligação, integração no ser humano. E as pulsões de morte são de desintegração, de desligamento e de destruição. E não existe no psiquismo um trabalho dessa concepção psicanalítica que não envolva as duas coisas. Então não existe um trabalho que seja só de pulsão de morte, um trabalho que seja só de pulsão de vida. Elas estão sempre as duas trabalhando para viver e elas não são independentes. Então foi isso que eu pensei. É só religião, Paulo. Vai lá. Olha só, eu ia falar sobre outra coisa, mas aí surgiu uma discussão aí, a questão da ligação entre religião e política. Eu acho que isso é bem interessante. E tanto quanto a outra, o jogo dos tronos, a política é o foco, mas a religião, que é o tema do nosso programa hoje, é muito importante também. E eu tô assistindo a série, mas também no livro, tá? E eu não vi alguns dos deuses que apareceram ali na apresentação inicial, mas dos poucos que eu vi, eu achei muito interessante essa questão do revezamento da religião dominante nesse mundo, né? E como o escritor foi feliz assim, em colocar uma religião antecessora lá quem me ajuda primeiro dos Ândalos. Isso, os deuses antigos. Aí depois vem essa dos 7 reinos e só dos 7. E essas outras que são as que podem vir a tomar o poder, que é essa do fogo, representado tanto pelo deus do fogo quanto a Daenerys, que eu não sei se, como eu não vi, estou só vendo a série, eu não sei se vinha ser os dois representam a mesma, se ele define se a Daenerys também conhece esse deus do fogo. Não tem ligação, apesar de ter os dragões e tal, ela não é representante, assim, até agora eu não sabia disso. Tá. Respondeu baixinho, ainda. Bom, pode ter alguma ligação. Mas isso, e eu vi que tem bastante gente de RI, eu sou da administração, eu sou de política, não sei. E eu acho isso muito interessante como um grupo toma o poder e para tomar o poder ele precisa agregar ou convencer os demais a aceitar esse poder, ou aceitar esse argumento dele, pode ser um argumento político, religioso. E na medida que ele está no poder, frequentemente ele começa a se esquecer de alguns desse grupo que ajudou ele a estar no poder, e esses que são esquecidos começam a sair, cair para baixo, ser subjugados de alguma forma, ir para a periferia desse domínio, perder um pouco da participação deles nisso e dar força para o que caminho em seguida. E eu estou achando isso muito interessante no livro, eu acho, assim, no livro não tem livro, assim, na série Game of Thrones. Isso é uma das coisas que eu acho. Só isso, para chegar esse
esse revezamento no herói e Eu vou abrir mão do meu tempo para deixar ele. Não, depois, cara, eu sou um. Dois sobre o primeiro que falou e agora ficou no dois, só porque ele é mais subido. Estou brincando com as duas. Parece que a dualidade é o equilíbrio da filosofia, é coisa na vida. E ela parece que nos mostra a condição de possibilidade de uma teoria do conhecimento, nos diz alguma coisa a respeito das relações entre sujeito e objeto, como isso se desenvolve ao longo da história da humanidade, e assim por diante. Mas é um tema essencialmente ocidental também, se a gente pensar que envolve, seja do ponto de vista do cristianismo, dos modos de experiência da sociologia clássica, também do judaísmo, envolve o dualismo que supõe a ação, como você disse. E a ação envolve uma escolha, daí ligada à ideia dialética, enfim, você escolhe uma. Toda cultura, se a gente pensar politicamente, se concebe como representante de uma verdade que há em si. Então, na dualidade, ser consciente, ele escolhe uma unidade. Né? A partir da ação, ele vai tentar representar a universalidade derivada da dualidade. Mas isso, para mim, é muito ocidental porque ela pressupõe quase um princípio positivista que se enxerga uma linearidade na história. Ou seja, quanto mais contraditório é a existência, quanto mais os opostos se dialogam, mais você vai evoluir essa ideia do princípio do Estado, hegeliano, desenvolvimento tecnológico e assim por diante. As nossas conquistas, de modo geral. Só que a minha pergunta é talvez um conceito inverso, diz respeito a religiões não ocidentais, mais ligado ao budismo, ao hinduísmo também. O que você acha do princípio da inação? O princípio de que é preciso transcender aqui, no agora, no presente, ou seja, não no passado, nem no futuro, mas aqui nesse momento. É preciso transcender a ação para não encontrar dúvida. E o mais interessante para mim disso é que o próprio Schopenhauer, no livro, toda uma filosofia altamente secular, né, do princípio da vontade, do próprio budismo, né, justamente dizendo isso. A sensação da existência não é um suicídio, mas que é você sair desse ciclo eterno das reencarnações da história e sair do tempo e do espaço, mas no presente, é o princípio da animação. Eu não sei se isso pode suscitar alguma reflexão sobre o que a gente vem discutindo aqui, que é a questão do livre-arbítrio e assim por diante. São duas coisas, mas é bem pontual, na verdade, em primeiro lugar. O negócio das pessoas no livro, na série, seja, se aceitarem do que elas são, eu acho que na verdade elas normalmente não se aceitam, discordam disso. Porque, por exemplo, no início é um perfeito lógico. O Tyrion chega pro jogo e fala: sei lá, nossa arte do jogo fica bravo, eu não gosto, mas não sabe que eu gosto de ficar com ele. E o Tyrion fala: não, tu tem que aceitar a tua condição, porque ninguém nunca vai ter que aceitar a tua condição, tu tem que tornar a tua condição a tua arma para te poder. Porque na sociedade, normalmente, tu aceita a condição e pode ser subjetivo. Mas isso não tem, as pessoas não aceitam, mas na sociedade elas devem aceitar. Outro ponto é o ponto do tomal que tem. Um pouco eu acho que o Martin demonstrar que na verdade bem não sempre ganha. Eu pensei que ele tenta fazer um pouco de honrados. Às vezes tem, porque eu fico pensando, às vezes, na cabeça da criança, assim, existe um tom branco. Ele chega a uma certa idade que a criança ela fica vilã. Às vezes o personagem dela na história acaba sendo vilão. Porque ela aceita que o herói é muito certo, que na verdade aquilo não é o jeito. As coisas são mesmo, a criança percebe. Às vezes o vilão é mais humano. E outra coisa é como a religião tem um poder, pensando no momento da crise política que começa a se instaurar no livro ali, que não apareceu na série ainda tanto, no momento da guerra, que estava se desenvolvendo, tem a crise, e aparece aquele negócio dos Sparrows, que você não chama em português, mas é verdade mesmo, que eles começam a se reunir um bando de gente muito pobre, que começa a cultuar tanto a religião, e a nossa religião começa a ficar acima e
isso que vai levar a uma nova configuração da religião do Sete aí, de como que o grande septo ele vai cair, se deixar sendo escolhido pelo rei, e acaba sendo um cara que não é aceito pela ciência, por exemplo, para levar o julgamento dela, como a religião acaba julgando o poder, como a religião pode subjugar o poder. O negócio da Idade Média, da religião ser subjugada, poder ser subjugada a religião, a legislação do Estado. O negócio, por exemplo, de quando o Napoleão se coroa, o Papa vai coroar ele, na verdade ele pega a coroa do irmão do rei, do irmão do Papa, esse oficial coroa, que ele quer mostrar que ele está acima da religião. Essa é a verdade de religião do Estado, de que está acima de que, mais sobre isso. Tá, são 3 coisas, né? Uma delas eu já tinha planejado, até o Giovanni já foi embora, mas era só complementar o que ele tinha falado ali do Jaime, né? Que aquela atitude do Jaime de ter matado o Mad King e as consequências que isso gerou, eu não sei se o que eu vou falar é certo, eu não tenho muita certeza disso, mas a atitude do Jaime pode ter configurado ele como um tipo de herói que a gente comentou antes, como um tipo de pessoa que determina a atitude pessoal dela tem um impacto muito grande na sociedade. Isso é mais uma pergunta do que uma colocação. Tá, a segunda coisa aqui é sobre a religião diretamente. Eu não tinha pensado nisso, eu estava olhando a série há pouco tempo. Um amigo meu comentou que provavelmente o Deus da Luz é o único Deus verdadeiro de fato ali da série. Porque ele é o único que está criando uma ação imediata e visível, assim, pelo menos que eu percebo. Eu terminei a série e estou no primeiro livro ainda, mas eu não percebo ações imediatas dos outros deuses, enquanto o Deus da Luz ele ressuscita, ele faz o filho dos céus. Então, uma suposição sobre religião é que ele seja o único Deus. Não, mas sei porque tu não faz as macumbas pro 7. Tem lá uns troços que tu vai fazendo assim, daí tu vai pedindo as coisas. Tá ligado? Tem que fazer as macumbas, daí tu vai ver os outros se manifestando. Só para justificar o meu comentário de antes do Robert, porque ele é o melhor rei de todos, nenhum outro rei faz caçada, banquete e torneio, tudo ao mesmo tempo. Eu acho interessante assim, a princípio, pelo menos creio eu, quando tu pensa na força de uma religião, tu pensa baseado no Deus dela. Se essa religião é forte é porque o Deus dela é bom, forte. No entanto, na série, pelo menos, eu acho que o que dá mais força para as religiões são as pessoas, o povo que crê nela. Por exemplo, quais são as religiões que, pelo menos até agora, realmente tem um Deus comprovadamente existente? A religião de Elora, que ele faz as mágicas dele e tal, ressuscita pessoas, é inegável que ela tem poder. A religião antiga do norte, porque a gente viu, pode spoiler, né? O corvo de 3 olhos, a gente vê que realmente tem No entanto, a religião dominante, as dominantes são a do 7, que até agora não tem nenhuma prova que realmente exista, ou seja, uma religião, seja só uma crença. O Deus Afogado também não deu as caras ainda, e tem bastante seguidores, inclusive é um fator determinante para o rei das Ilhas de Ferro. Então, acho interessante ver que o que dá força para uma crença é mais o povo que crê nela, ou, no caso, os sacerdotes que catequizam, entre as palavras, esse povo, do que a divindade em si que daria força para essa religião. Isso dá para fazer um paralelo com o mundo real. Por exemplo, quais são as religiões dominantes no mundo? Aquelas que têm mais influência, que são mais, como é que eu vou dizer, mais catequizantes. Entendeu? Já que nenhuma delas tem uma influência divina aparente. Acho interessante ver esse lado.
padrões ou mesmo usavam ou parâmetros do bem e do mal, né? Para a gente entender esses pontos também, mas como o uso, né, dessa religião para além da acreditar, da fé, confunde um pouco, né? Então, a própria propagação do professor sobre os Estados Unidos, e, enfim, Deus abençoe a América, mas se você for pensar em outros países, você tem a questão das virgens, prometidas, enfim, como é que fica essa questão do uso da religião, né? Ou até mesmo difamar outros povos por causa de uma desconstrução de quem são as religiões, né? Esse jogo, né, no plano internacional, que você lança populações inteiras, quando você fala de imigrantes, fica realmente complicado dentro de determinados territórios, são os imigrantes, até de uma campanha, não sei, sem querer fazer, mas como é que fica essa questão da religião ser usada num campo que não necessariamente é o campo do transcendental, o campo da fé, sobre a força da religião, que ela não vem realmente das demonstrações de poder do Deus dela, mas da força das pessoas que seguem aquela religião. Porque o que acontece nos fatos pequenos? Quando começa de fato a guerra, quando o povo de Portugal começa a sentir os efeitos da guerra, eles começam a perder a fé nos governantes deles, eles não têm mais comida, eles não têm mais proteção, eles estão vivendo num ambiente completamente sem condições, e eles voltam para a igreja, porque é o outro poder disponível onde eles podem pôr a fé deles. E, na verdade, eu estou esperando ansiosamente para ver o que vai acontecendo nos próximos livros, né, em relação a essa força que a fé do 7 está adquirindo dentro de Westeros, porque apesar de ser a religião dominante, além de preces e algumas falas, tu não vê realmente uma demonstração ativa das pessoas que seguem, no sentido delas agirem de acordo com os princípios daquela fé. Eu acho que isso vai mudar para frente conforme as pessoas vão perdendo a fé no governo. E outro gancho que eu queria pegar nessas deixa. Bom, acho que a gente conversou bastante sobre muitas coisas e tem alguns ganchos que eu queria fazer, assim, pegando um pouco do que cada um comentou. Eu acho que um comentário do João, acho que foi fundamental esse papel de como a magia, no caso do seriado, ela se torna mediadora entre a religião e a política, né? A gente consegue ver no seriado uma clara relação da religiosidade atuando na política, na vida dos homens, no dia a dia, e como isso é interessante. Por um lado, tentando fazer um link com as ideias do Nietzsche e desse problema do relativismo moral. Será que o relativismo moral e o fato de que os homens usam a religião porque eles bem entendem no seriado, na prática é isso que acontece, inclusive deturpam o que seria a nossa ideia, pelo menos o nosso conceito básico de que o Senhor da Luz seria minimamente justo, né? Nossa ideia, pelo menos ocidental, gente. Será que isso é a morte da ética? Será que isso é a morte de Deus? Será que é isso que está significando? Pelo menos o que ele está querendo passar no seriado? Mas, por outro lado, a gente vê que no âmbito da religiosidade, não necessariamente dos sistemas religiosos que ali existem, ou das religiões como instituições,
No âmbito da religiosidade, a gente vê o papel do agente, do homem, e o papel da ética existindo de uma forma que renova essa conexão de Deus e da possibilidade de existência de Deus. Isso que eu acho muito interessante. Em dois personagens que se utilizam da magia, vejam, como um instrumento entre política e religião, entre profano e sagrado, e que, por um lado, a Daenerys, que lida com a questão, ela na realidade é uma construtora de religião, que ela não tem uma religião, ela tem uma religiosidade clara, porque ela sabe o que é justo, ela tem uma ideia do que é justo, do que ela pretende com aquilo e do que é transcendente, que é esse papel dela, essa relação que ela tem com o fogo, com a magia, com o fato de que ela é a mãe dos dragões, e isso para ela é transcendente. Ela não sabe se isso é um sistema religioso ainda, se isso é uma religião, vai ser uma religião ou não, mas essa relação de religiosidade que existe nela mostra que Deus não está morto no seriado, que Deus pode ser reconstruído. Existe também uma coisa que ninguém falou, eu fiquei um pouco pasmo, que é o papel dos wargs, né? O fato do... que eu achei muito interessante, assim, que é o fato daqueles homens que conseguem se ligar. O Bran é um deles, daí por isso que eu gostaria de ligar, fazer esse link com Daenerys e Bran, que eu acho que esse é o par mais interessante, não tanto Daenerys e Jon Snow, mas eu acho que essa relação daqueles que conseguem criar uma religiosidade, que conseguem criar o papel de Deus no mundo. E o Bran é interessante porque ele muda uma lógica. Inclusive tem um capítulo aqui desse livro que é sobre a consciência. E ele fala exatamente sobre isso, sobre como você consegue não necessariamente tomar consciência de um animal, mas tomar o corpo do animal e estabelecer a sua consciência naquele corpo. É na prática o processo inverso do que as religiões espiritualistas lidam como a incorporação. Nas religiões espiritualistas, o ser humano, o homem, ele cede espaço para que uma consciência de fora se utilize daquele corpo para eventualmente trazer mensagens, cura, entre outras coisas. E no seriado é um ser humano, um homem, que se utiliza de um outro animal, um outro ser no mundo, para trazer a sua consciência, para ampliar a sua consciência. Isso que é muito interessante. Ele traz uma mensagem de que o homem pode construir Deus, de que o homem pode reconstruir os processos que a gente está vendo, que a gente costuma ver como o homem como passivo, como objeto. E ali o homem é sujeito, ele está se reconstruindo, ele está construindo uma religião, ele está construindo ideias. Eu acho que por isso Deus não estaria morto nesse seriado. E daí a gente chega no princípio da alienação. Eu particularmente tenho a minha opinião particular sobre isso, sobre a alienação e sobre o papel de como superar a dualidade. Acho que a alienação é uma resposta para isso, como superar a dualidade, não é? Mas eu não vejo que seja a única resposta para isso. Eu acho que o movimento, a autoaceitação, a percepção de que, eventualmente, em termos relativos, bem e mal sejam subjetivos, e que, eventualmente, em termos éticos, eles não sejam, daí vai de uma interpretação individual. Mas eu acho que eu na prática, preferiria o caos à alienação. Acho que o caos ainda é melhor que a alienação, porque do movimento o homem vai construindo o mundo. A alienação não constrói o mundo na prática. Na realidade, na minha percepção, a alienação é a própria aceitação daquilo que a gente falou no início, que é o homem não ter o seu livre-arbítrio, não fazer o uso do seu livre-arbítrio e construir o mundo, construir a transcendência. Acho que a gente não precisa ser adepto ao dualismo para aceitar o movimento, aceitar o livre-arbítrio e achar que, na prática, tem uma solução também que não seja necessariamente a alienação. O homem pode atuar no mundo, não necessariamente pelo dualismo. Há outras formas. Isso que eu acho. O que eu tenho para contribuir, acho que com algo relacionado a essa visão, digamos, de que o Deus vence, o Deus verdadeiro, porque ele é o que acaba demonstrando o maior poder durante a série, que acaba, digamos, exercendo o papel de força junto aos seus seguidores, de
de ter, digamos, rituais que eles acabam exercendo a sua vontade através dos seus rituais. Eu acho que o detalhe que a gente meio que acaba esquecendo de perceber é tipo, assim, como funciona todo o sistema de magia dentro da própria série. O Westeros é um lugar mágico. Talvez a própria crença, digamos, a religião, os rituais religiosos tenham digamos, todos os passos que são tipo, assim, os necessários para realizar um ritual mágico, não necessariamente de origem divina. Talvez, digamos, os poderes que a Melisandre utiliza sejam realmente alguns poderes de bruxa, e talvez as outras crenças, talvez os rituais religiosos não tenham, digamos, os pré-requisitos para causar um efeito mágico. Dando um pouco de spoiler, a gente pode até ver como o poder dos seres humanos começou a aumentar com a volta dos dragões. Quando os dragões não estavam, tipo assim, eles não estavam pensando em nenhum tipo de habilidade mágica do jeito que a Melisandre e os seguidores estavam conseguindo. Conforme a Melisandre se aproxima da Grande Muralha, o poder dela também vai se expandindo ao longo da série. Então, talvez tem tipo assim, algumas ligações mais místicas ou de puramente divinas da força por trás das religiões da série. Gostaram, gente?